Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 25 de junho de 2024. E o mercado opera sem direção única agora pela manhã, de olho em mais diretores do Banco Central dos Estados Unidos que devem comentar hoje ainda sobre juros e inflação, enquanto na Europa a expectativa é pela eleição parlamentar que acontece na França ainda nessa semana. Lá na Ásia, o Japão hoje fechou em alta com o iene em queda, favorecendo as exportadoras japonesas, enquanto na China a sessão hoje mais uma vez foi negativa, dessa vez com o setor de tecnologia, acompanhando a queda do setor lá nos Estados Unidos na sessão de ontem. Na Europa, as bolsas hoje estão operando em queda, com destaque para a Airbus, que está caindo quase 11%, depois que a empresa reduziu a projeção de lucros, o que impactou todo o setor aéreo lá na Europa. Fora isso, os europeus devem acompanhar as eleições parlamentares da França, que acontecem ainda nessa semana, e que pode indicar a postura do parlamento francês sobre a União Europeia. Lá nos Estados Unidos, ontem a sessão fechou mista, o Dow Jones subiu 0,67, enquanto o S&P caiu 0,31 e o Nasdaq teve queda de 1,09%. Sem destaques na agenda ontem, o mercado acompanhou as falas da diretora do Fed de São Francisco, que voltou a dizer que os juros devem continuar altos por mais tempo até que a inflação seja controlada para que o banco possa então começar a cortar juros. Nas bolsas, o destaque ficou para a queda das ações de tecnologia, com os investidores vendendo parte das suas posições que subiram recentemente, trocando por outros setores que ainda não acompanharam essa alta mais recente. A Nvidia, aí, que tem sido o principal nome do setor, ontem caiu mais de 6%, o que acabou puxando as empresas do segmento para o campo negativo. Outros setores, como o de finanças, energia e serviços públicos, acabaram subindo, o que ajudou o Dow Jones ontem a fechar na máxima dos últimos 30 dias. Na agenda americana, hoje o destaque vai ficar para o índice de atividade do Fed de Chicago, além do nível de confiança do consumidor, referente ao mês de junho, e fora isso, mais diretores do Banco Central vão falar ao longo do dia e devem comentar sobre juros e inflação lá nos Estados Unidos. Vamos atualizar aqui as bolsas. S&P Futuro sobe 0,18, Eurostock 600 cai 0,31, FTSE lá em Londres cai 0,28%. No Japão, o Nikkei subiu 0,95 e na China, o Xangai Composite caiu 0,44. O DXY dólar index está subindo 0,07% e os juros de 10 anos do mercado americano caem 0,5% agora, com a taxa anualizada cotada a 4,22. O petróleo está caindo agora pela manhã, o Brent cai 0,58%, com o barril cotado a $84,66 nesse momento. O petróleo hoje em queda antes da divulgação de mais informações sobre estoques da commodity lá no mercado americano. Já o minério de ferro fechou hoje no 0-0 na China nessa madrugada. O contrato mais negociado em Dalian fechou cotado ainda nos $109,97 a tonelada. No universo cripto, o Bitcoin opera estável nas últimas 24 horas. A criptomoeda acumulou uma alta leve de 0,10% depois das quedas recentes nesses últimos dias, com a criptomoeda agora cotada na casa dos $61.400. E por aqui, o Ibovespa ontem teve a quinta alta consecutiva e subiu mais de 1%, com o nosso índice fechando na marca dos 122.839 pontos. O dólar caiu 0,92% e fechou cotado aos R$ 5,39. A curva de juros ontem desestressou com a agenda política parada essa semana lá em Brasília, graças ao recesso que acontece nessa semana, o que ajudou a segurar o fluxo de notícias que vem impactando as pautas fiscais. Nas ações, o destaque do dia ontem foi a notícia da parceria entre a Magazine Luiza e o portal de vendas da China AliExpress, que ajudou na performance da varejista local. Com isso, ontem Magalu disparou e fechou com uma alta de mais de 12%. Outro destaque positivo foi a Sabesp, que subiu mais de 4%, com o mercado repercutindo o lançamento da oferta de ações, que vai privatizar a empresa de saneamento básico aqui de São Paulo e que deve movimentar algo próximo a 16 bilhões e meio de reais. A Petrobras ontem também subiu 0,93% e a Vale fechou com uma alta de 0,12%, mesmo com a queda do preço do minério de ferro lá na China. Do lado negativo, o destaque ficou para a Embraer, que caiu ontem mais de 1%, recuando depois de ter subido mais de 4% na sexta-feira. Para fechar, na agenda local, hoje o destaque vai ficar para a ata do Copom, referente aí à decisão da semana passada, que manteve a Selic em 10,5% ao ano e que deve detalhar mais a visão dos membros do comitê sobre a nossa taxa de juros. Destaque ainda também para o evento do diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele vai participar agora pela manhã e provavelmente vai comentar mais sobre a decisão de juros que aconteceu nessa última semana. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.